Mutação é o nome dado ao efeito ou ação de mudar, transformar ou alterar algo. Na biologia, a mutação é um termo que define o fenômeno de alteração brusca e inesperada do DNA de um ser vivo, podendo a partir de então ser transmitido para os seus descendentes. Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje quem vai acompanhar a gente aqui é o Vulpix, tá? Vou botar ele aqui que ele tá doido pra pular no meu ombro. E hoje eu vou falar de um assunto também que é uma dúvida recorrente aí da galera na internet, que são as mutações de calopsitas existentes. Muita gente chama de raça, mas com calopsita acontece um pouquinho diferente. Diferente do cachorro, que as raças também são mutações, tá? Mas as mutações do cachorro você consegue misturar. Então, por exemplo, você cruza um cachorro marrom com um branco, nascem filhotes marrons, brancos ou marrons com brancos, no geral. Mas com calopsita é diferente. Você até pode ter uma ave que tenha mais de uma mutação, mas elas não se misturam, tá? Você consegue identificar cada mutação, cada característica de cada mutação. Então vamos lá, a primeira mutação é a calopsita silvestre. Na verdade, o silvestre ele não é uma mutação. Uma mutação foi uma mudança que veio a partir do silvestre, tá? Mas a gente chama de mutação para facilitar. Quais são as características do silvestre? Eu já falei em outro vídeo, mas vou repetir aqui. As características são o corpo cinza, a barra das asas brancas, a cabeça bem amarela e as bochechas laranja. Esse padrão ele tem dimorfismo sexual, ou seja, você consegue diferenciar machos das fêmeas, como eu já falei também no vídeo de machos e fêmeas. Outra característica também interessante é que essa é a única cor que é encontrada na natureza, na Austrália. Tá? Todas as outras mutações elas acabaram surgindo em cativeiro. Segunda mutação é o canela. Como é que é o canela? Ele é quase igual ao silvestre. Tá? Então ele vai ter a barra da asa branca, ele vai ter o rosto amarelo, a bochecha laranja, só que ao invés das penas cinzas, ele tem as penas mais em um tom de marrom, tom de canela mesmo, que pode variar até do mais claro até um pouquinho mais escuro. Assim como no silvestre, também tem o dimorfismo sexual, então os mesmos padrões que você consegue encontrar de diferença de macho e fêmea do silvestre, você consegue encontrar no canela também. A única diferença mesmo do silvestre é que ao invés das penas cinzas, aparecem essas penas cor de canela. Terceira mutação é o lutino. Tá? O lutino é uma mutação um pouquinho mais complicada porque ela pode modificar um pouquinho quando a calopsita fica adulta. Mas basicamente, vou falar que a característica de você ter certeza que sua ave é um lutino. Uma ave com o corpo todo branco, cabeça amarela, bochecha laranja e olhos vermelhos. Se você tem uma ave dessa adulta, ela é um lutino. Tá? Podem existir lutinos que têm olhos pretos. E a gente tem que averiguar a fundo, investigar a fundo de acordo com a genética dele para saber qual é a verdadeira mutação dele. Lutino é a primeira mutação dessas que eu estou falando que não tem dimorfismo sexual. Então você olhando o lutino macho e o lutino fêmea você não consegue diferenciar. Tem gente que diz que consegue, mas no geral, eu já vi muita gente errar. No geral é melhor não confiar só no olho, tá? Quarta mutação é a calopsita pérola. Tá? A calopsita pérola é muito fácil de reconhecer porque você consegue ver essas pintinhas pelas penas delas. Então a calopsita pérola ela é toda pintadinha. Tá? Essas pintas podem ser maiores, podem ser menores, podem ser mais escuras, mais claras, mas todas são características de calopsita pérola. Essa mutação tem uma característica muito interessante. O filhote ele é igualzinho macho e fêmea, mas depois que cresce, o macho ele vai perdendo o perolado. Então o macho fica parecido com uma calopsita silvestre, enquanto a fêmea ela mantém o perolado pro resto da vida. Tá? Então tem dimorfismo sexual também na calopsita pérola, depois que o macho vai perdendo o perolado. Tem machos que começam a perder mais cedo, uns que perdem mais tarde, mas no final, geralmente todos eles perdem o perolado. A quinta mutação é o arlequim. O arlequim ele é uma calopsita muito fácil de identificar, porque ele tem as manchas fora do padrão. Então você vê numa calopsita silvestre, ela tem o corpo cinza e a cabeça amarela. Se a sua ave tem penas amarelas fora da cabeça, essa é uma característica de arlequim. E se ela tem penas cinzas
na cabeça, no rosto, essa também é uma característica de Arlequim, tá? As manchas do Arlequim podem variar, desde uma simples manchinha no peito até o corpo todo manchado e só um pontinho de cinza. Às vezes a ave é toda amarela e só um pontinho cinza, entendeu? Ou às vezes ela é toda cinza e só um pontinho amarelo. Enfim, o Arlequim tem uma variedade enorme, uma variedade tão grande de cores, né, de padrões, que alguns padrões têm até nome, como por exemplo o Arlequim reverso, que chama de Arlequim reverso, que é quando tem só as asas pintadas e o corpo todo liso. Tá? É óbvio que essa mutação também você não consegue descobrir macho e fêmea só olhando, porque ele pode ter mancha no rosto e no corpo, pode ser mais amarelo, menos amarelo, então essa mutação também não tem dimorfismo sexual para saber o sexo só com o exame. A sexta mutação é a calopsita cara branca. A calopsita cara branca ela é igualzinha ao silvestre, exceto por um detalhe que ela não tem as penas coloridas. Então ela vai ter o corpo todo cinza, a barra da asa branca e no rosto, ao invés de ela ter bochecha laranja e rosto amarelo, ela tem tudo branco. Então ela não tem a bochecha laranja. Quando você encontrar uma calopsita que não tem bochecha colorida, ela é uma calopsita cara branca. Tá? Essas 6 mutações são as mutações que a gente consegue encontrar com mais facilidade em pet shops, em feiras, com criadores amadores, né? São mutações mais comuns e, obviamente, o valor comercial delas também é menor. Agora eu vou entrar nas mutações que são mais incomuns e algumas que nem no Brasil chegaram ainda. Então a 7ª mutação é o fulvo bronze. Característica do fulvo bronze, primeiro, ele tem os olhos bem vermelhos, tá? O lutino também tem olho vermelho? Tem, mas se você comparar os olhos do fulvo com o do lutino, tem uma diferença. O do lutino geralmente é mais escuro, você vê a íris, enquanto do fulvo bronze o olho é todo uniforme, é um vermelho diferente. Comparando você consegue perceber. Mas o olho vermelho não é a única característica dele, tá? O que acontece? Quando a sua calopsita ela tem a presença, ela é da mutação fulvo bronze, as penas cinzas que seriam do silvestre, elas pegam um tom de bronze, um tom de canela, mas é bem claro, é dissolvido, é diluído. Então, calopsita de olho vermelho e com as penas em tom de canela dissolvido é uma calopsita fulvo bronze, tá? Essa mutação também pode ter dimorfismo sexual se ela for uma mutação pura, né? Se for a base dela for a calopsita silvestre, aí ela vai ficar com todas as características da calopsita silvestre, só que as penas num tom de canela e os olhos vermelhos. 8ª mutação é o prata recessivo, que também é chamado de fulvo ashen, tá? O que é o prata recessivo ou fulvo ashen? Ele é quase igual ao fulvo bronze, tá? Tem os olhos vermelhos, diferente do lutino, só que a característica que diferencia do fulvo bronze é que ao invés das penas caírem para um tom de canela, elas caem para um tom de cinza, só que um cinza claro, diluído. Por isso que chama prata recessivo, né? Porque as penas ficam na cor de prata, clarinho, e os olhos vermelhos. A 9ª mutação é o prata dominante, tá? O prata dominante, ele também é bem parecido com o silvestre, exceto que ele tem as penas mais claras. Às vezes as penas podem ser manchadas, né, dependendo dos cruzamentos, mas basicamente ele é bem parecido com o silvestre, só que com as penas mais cor de prata, tá? E os olhos pretos, tá? Se tiver olho vermelho, tiver essa característica em olho vermelho, ele é um prata recessivo. Se tiver olho preto, ele é um prata dominante. 10ª mutação, pastel face, tá? Que é o rosto pastel. Então ele tem a característica de uma calopsita normal, exceto pela bochecha. A bochecha não é amarelada, ela é laranja, só que ela é um tom bem clarinho de laranja, como se fosse uma cor pastel mesmo, né? Uma calopsita não tão comum de você ver no Brasil, mas você até encontra alguns exemplares já. A 11ª mutação é o bochecha amarela. Também tem as mesmas características do silvestre, corpo cinza, barra da asa branca, rosto amarelo, só que a bochecha, aí sim, é amarela, um amarelo forte e intenso, que dá para diferenciar bem do pastel, tá? Às vezes, o tom de pastel confunde um pouquinho com o amarelo, mas é diferente calopsita bochecha amarela da calopsita pastel face, tá? Funciona completamente diferente a mutação.
E em 12º, a mutação oliva ou esmeralda, né? Na cor original, ela é igual ao silvestre, exceto que as penas dela, às vezes, ela tem um tom esverdeado, né? É uma cor diferente. Você olha, é um cinza que tem uma tonalidade diferente e ele pode vir a ser até esverdeado, né? Essa calopsita, ela já é bem mais rara de ser encontrada. No Brasil, eu ainda não vi nenhum criador que tenha. Tá? Pode ser até que tenha, que não tenha mostrado, mas eu particularmente não vi nenhuma calopsita oliva no Brasil ainda. Então, esse foi um resumo, né, quais são as mutações de calopsita. Tem mais alguns detalhes que eu vou falar mais pra frente nos vídeos, quando eu fizer o vídeo individual de cada mutação. Aí eu entro a fundo na parte de genética, explico direitinho mais características de cada mutação, tá? Mas foi um briefing para vocês poderem entender e identificar rapidamente a mutação de calopsita que você tem na sua casa, ou que você viu no pet shop, ou em qualquer outro lugar, tá? Mas agora vou complicar um pouquinho a história. A calopsita, não necessariamente ela tem uma mutação só. Ela pode ter um conjunto de mutações. Ela pode ser, por exemplo, um arlequim pérola. Ela pode ser um prata recessivo com bochecha amarela. Ela pode ser um lutino cara branca, né? Então a calopsita, ela pode carregar 2, 3, 4 ou mais mutações ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que eu falei, as mutações não se misturam, elas são visíveis. Você, numa calopsita, você consegue olhar para ela e ver todas as mutações nela, porque você consegue identificar cada uma separada, tá? A cor não se mistura, não se embaralha, os padrões não se embaralham. Então agora eu vou fazer um desafio para ver se o vídeo foi bem explicativo, tá? Eu vou pedir para vocês que assistiram o vídeo tentarem descobrir qual é a mutação do Vulpix. Vou chegar ali mais perto para você poder ver ele aqui direitinho. Vou girar, tá? E aí eu vou pedir para escrever aqui no comentário, aqui embaixo, qual é a mutação que você acha que ele é. Se tiver alguma dúvida, você pode voltar a assistir o vídeo de novo. E aí depois, quando você souber, você escreve aqui embaixo nos comentários. Beleza? Vou deixar uma dica. Ele tem 4 mutações ao mesmo tempo, tá? Então, fica a dica aí e no próximo vídeo eu dou a resposta. Olá amigos, obrigado por assistir a mais um vídeo do canal. Se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve aqui e ativa o sininho para você receber as novidades em primeira mão. Se ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo, tá? Que a gente responde. E não esquece de adicionar a gente lá no Facebook, tá? No Facebook a página é Plantel Calopsitas, tá? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Obrigado, até a próxima.